O que você faria se encontrasse no meio da rua aí no seu bairro duas crianças com a pele extremamente verde? Hoje, Lorelai Fox traz vocês para o universo das crianças misteriosas de Woolpit. E eu posso dizer pra vocês que essa daqui é uma história que me deixou muito intrigado, porque é uma história muito mais antiga do que todas essas que a gente já investigou aqui no canal, tá bom? É uma história sobre duas crianças que ninguém sabe de onde vieram, que tinham um idioma diferente, uma pele diferente, uma forma de se alimentar completamente diferente também e um destino muito trágico. Trouxe aqui a emoção da vovó, hein? E essa história é muito diferente porque ela é uma história meio bizarra e talvez até macabra que se passou na era medieval. Daí você pensa assim, ai Lorelai, então é um conto da carochinha. Pode ser que seja uma história muito inventada, só que ela tem um fundo histórico muito grande e difundido. Lá na era medieval, olha só, duas crianças foram descobertas na vila de Woolpit, em Suffolk, lá no Reino Unido, e é um lugar que existe até hoje. E o que é muito interessante é que diversos livros de história daquela época, diversos contos, falam sobre essas duas crianças de uma maneira bastante misteriosa. Naquela época ninguém conseguiu entender o que realmente aconteceu. Entre os anos 1135 e 1154 foi a época em que as crianças apareceram e a Inglaterra estava sob o regime do rei Stephen. E era uma época onde as pessoas lidavam muito com o campo, não existia tecnologia como a gente tem hoje e tal. Era uma terra cheia de camponeses e os camponeses ficaram extremamente assustados quando viram duas crianças pequenas, aparentando ter entre 10 e 12 anos, saindo de um fosso. Mas esse não era o fato mais assustador sobre elas, não. Elas estavam vestindo roupas muito estranhas, descrevem como se as roupas fossem de materiais que eles não conheciam naquela época. Sabe umas roupas assim, sintéticas que você comprou na Shein? Então, parece que era uma coisa assim, que é de outro mundo que você não reconhece a qualidade daquilo, mas algo que assustou ainda mais os moradores da vila onde as crianças apareceram foi o tom da pele delas. Dizem que a pele era extremamente esverdeada. Não era só uma pele ali meio, sabe quando fica ali sua veia que é meio verde? Ou quando você leva um murro que é meio verde assim, sabe quando fica o hematoma? Não, querida, era um verde mesmo. Daí você pensa, putz, as crianças podiam estar sujas, as crianças podiam estar contaminadas, as crianças podiam estar radioativa que fosse. Só que tem outro fato que é ainda mais estranho. As crianças falavam um dialeto que ninguém conseguia entender. Elas se comunicavam em outra língua. Imediatamente, quando os cidadãos, os aldeões da aldeia aldeativa que estava ali em volta deles, viram as crianças, pegaram elas e levaram ali por meio que o chefe, ali, o prefeito do feudo onde eles viviam, que era o Sir Richard de Caline. Olha, querida, tem o nome de Princesa Caline. Eu acredito que um dos principais fatos dos aldeões da cidade terem acolhido esses dois seres verdes era porque eram crianças, visivelmente eram crianças. Por mais estranhas que elas parecessem, eles tentaram sim cuidar das crianças, porque elas pareciam estar bem desnorteadas, ninguém entendia o que elas falavam, elas pareciam estar mal mesmo, e tentaram alimentar elas, cuidar delas. Só que aí entra um outro ponto mais bizarro ainda da história, que as crianças se recusavam a comer qualquer coisa e também não bebiam nada. Elas não comiam nem bebiam e recusaram comer e beber durante muito tempo. Não se interessavam pelos alimentos da época, que cá entre nós devia ser uns lixos as comidas também, né? Umas comidas da época medieval, gente, não tinha... O povo já não tinha higiene ali naquela época. Diz que o povo era mais saudável você tomar gin, vodka, uísque do que você tomar água na cidade. Então já pensa por aí o nível de higiene que tinha aquelas comidas. Até que tentaram fazer as crianças comerem de tudo, elas escolheram um alimento que elas gostaram, que foi feijão, gente. O tempo foi passando, meses se passaram, as crianças continuavam só comendo feijão. Parecia que elas estavam
estavam na xepa do BBB, uma coisa que não tinha variedade na alimentação delas, mas porque era a escolha delas. Com o tempo, dizem que eles começaram a comer pão também, um determinado pão que meio que agradou o paladar das duas crianças, só que isso não foi o suficiente. Com o passar do tempo, o menino principalmente começou a adoecer, ficar cada vez mais desnutrido e veio a falecer. Mas por incrível que pareça, a irmã dele, né, era um menino e uma menina. O menino faleceu, mas a menina sobreviveu, continuou ali comendo e cada vez mais ela foi se adaptando às pessoas ali de volta, à sociedade em que ela estava começando a ser inserida, né? Ela se adaptou muito melhor do que o menino. E com o tempo, com a convivência, ela começou a aprender o idioma ali, fez o CCAA dela, tá bom? Entrou no FISC, na Wizard, sei lá que escola de inglês vocês querem. E ela aprendeu a falar inglês, sim. Ok, thank you, bye. Bye. E a partir daí, ela começou a se comunicar. E, gente, o que você quer saber dessa menina? De onde é que você veio, né? Mas calma que a gente vai chegar lá. Apelidaram, na verdade, nomearam, renomearam a menina como Agnes. Então, a essa altura, a Agnes, ela já começava a falar inglês, ela já tinha um nome, já tinha uma saúde melhor, já estava se adaptando ali no dialeto, se adaptando às pessoas também. O tempo foi passando e a pele dela foi perdendo a tonalidade verde que existia a princípio. Dizem até que com o tempo ela se tornou uma jovem garota, uma adulta e se casou, gente, com um oficial britânico e tal, não é boba danada, foi direto ali nos polícia. E é óbvio que todo mundo que encontrava com ela e as pessoas ao redor queriam saber de onde ela tinha vindo. E a partir de que ela começou a falar o idioma que todo mundo entendia, ela começou a explicar uma história muito mais bizarra do que tudo até agora. Ela explicava que tanto ela, Agnes, quanto o irmão falecido verde dela tinham vindo de uma terra sem sol. Uma terra que tinha um crepúsculo, assim, um anoitecer eterno. Um lugar onde o sol nunca se levantava. Só que ao mesmo tempo que ela conseguia comunicar um pouco disso, de como era onde ela vivia, ela não conseguia explicar ao certo onde esse lugar estava. Ela não conseguia saber a direção onde se localizava essa terra tão estranha do eterno crepúsculo. Ela inclusive batizou esse lugar de origem dela como Luminous e diz que esse Luminous, esse país Luminous, esse lugar onde ela vivia, era cortado por um rio e esse rio era o que separava o mundo deles. Uma história muito bizarra. Ela morava numa terra escura, sem um sol no céu, uma terra onde a luz nunca aparecia, um lugar que se chamava Luminous e um rio que separava tudo. Essa menina veio de 7 além, né, gente? Vamos combinar aqui. Outra coisa que a gente precisa tentar entender nessa história é como as crianças foram parar no poço, gente. E à medida que ela começava a tentar explicar isso, a história também ficava mais confusa. É uma história que pra mim pode parecer de abdução, pode parecer uma história de 7 além, pode parecer uma história de que ela estava no plano espiritual e reencarnou, pode parecer de um tudo. Olha só o que ela dizia. A garotinha disse que ela e seu irmão estavam procurando o rebanho do pai e seguiram por uma caverna escutando o som dos sinos. Vocês sabem que as ovelhinhas e tal, vacas, têm sinos no pescoço para chamar atenção quando elas se desgarram, quando elas estão, enfim, vagando por aí, você ouve o sino e vai seguindo, foi o que eles fizeram. Só que a vaca ali, acabou de entrar, a vaca que eu tô falando é um animal do sino, tá? Tinha entrado numa caverna e as crianças foram atrás. Só que elas passaram muito tempo vagando por essa caverna estranha. E de tanto tempo vagando na escuridão dessa caverna, teve um momento em que eles chegaram a achar uma saída. E quando eles saíram, eles foram mais ou menos que cegados pela luz do sol e do céu. Sabe quando você vê um clarão de luz que meio que embaça sua vista toda? É isso que ela sentiu. A luz do sol e o cansaço pela jornada deles e também o cansaço pelo sol fez com que eles ficassem muito abatidos, decidiram descansar e foi aí que começaram a ouvir vozes. Ouvindo essas vozes, eles perceberam que algumas pessoas estranhas tentavam se aproximar deles
deles e eles tentaram fugir. Porém, eles acabaram sendo pegos na boca do fosso, tá bom? Com a boca na botija. Pelo que indica essa história, que vamos fazer uma análise para tentar entender aqui a linha tempo. As crianças estavam nesse universo estranho que não tinha um sol no céu, mas pelo visto tinha gado, tinha boi, tinha ovelha, sei lá o que, com sino no pescoço. Esses animaizinhos se perderam, eles foram atrás, entraram num túnel, numa caverna, e essa caverna acabou saindo, desembocando no fosso, no poço, onde eles foram encontrados pelos seres humanos não verdes. E agora a gente vai ver também uma série de teorias de por que as crianças eram verdes, o que elas realmente fizeram, de onde elas realmente vieram. Mas é interessante a gente parar pra pensar que não me parece, pelo menos, uma lenda completamente inventada, uma coisa tipo um conto de fadas, uma coisa meio lobisomem e tal, porque é uma história que não faz sentido, tá bom? É uma história que não vai pra lugar nenhum, não tenta passar uma lição, uma moral, alguma coisa assim. O fato é, existiram crianças estranhas que não sabiam de onde vieram e não sabiam nada do que estava acontecendo com a própria vida delas, nem com o que estava rolando em volta delas, o que é muito bizarro e muito estranho. E como é uma história tão antiga, o pessoal da época não conseguiu investigar a fundo o que tinha acontecido, né? Os meios de comunicação sequer existiam há 1000 anos atrás, né? Mas a verdade é que muitas explicações têm aparecido para esclarecer a história das crianças verdes. Uma das teorias que surgiram era que, na verdade, as crianças tinham origem flamenga. Elas eram imigrantes que teriam sofrido perseguição. Os flamengos, em holandês Vlamingen, são um grupo étnico germânico que fala o flamengo, variante da língua neerlandesa, e que são os habitantes tradicionais da região de Flandres. Ou melhor, se eles realmente vieram dessa região diferente, fugindo de uma perseguição, eles seriam crianças que não falariam o idioma ali inglês da região, né? Essa teoria ajudaria também a explicar o porquê das roupas diferentes que as crianças usavam, e tem pessoas que dizem que o idioma que elas falavam podia ser um flamengo diferente, um idioma diferente, porque por mais que não fosse ali a mesma região, o povo iria identificar o idioma. Não ia ser tão absurdo, mas talvez as crianças nem soubessem falar direito a própria língua, pode ser isso também. Ainda falando sobre as crianças serem flamengas e tal, olha só essa teoria. Supõe-se que eles teriam sido filhos de imigrantes flamengos que foram perseguidos e mortos, possivelmente na Batalha de Forham, em 1173. Forham St. Martin era uma vila próxima, separada de Woolpit por um rio. É possível que as crianças tenham se perdido e ficado desnutridas após terem se tornado órfãs. Mas não sei, mais uma vez repito que eu não sei se isso daqui explica elas não saberem o idioma e elas também terem inventado histórias tão estranhas. Agora, a causa da pele verde hoje em dia seria muito mais identificável com o avanço da tecnologia, né? Mas para uma constatação do que pode ter acontecido na época, dizem que pode ser simplesmente má nutrição, né? As crianças já não se alimentavam, não gostavam de comida nenhuma. Era difícil fazer as crianças ali comer. Foram comer um pãozinho, foram comer um Danone, tá bom? Depois de muito insistir. Ou também sugerem que elas poderiam estar envenenadas com arsênico, gente. Tem até uma história aqui que a gente não conseguiu investigar direito, que não tem fontes assim mais explicando, porque diz que um dos tios da criança podia ter envenenado elas, mas a gente não sabe da história dessa família, a gente não sabe se elas chegaram a explicar e a falar direito sobre isso, mas o envenenamento pode ser uma das causas da pele ter essa cor tão alterada. Mas é óbvio que, se falando de pessoas verdes, você tá pensando no quê? No mesmo que eu, né? Afinal, a gente tá aqui no canal de Lorelai Fox. Eles podem ser, sim, alienígenas do passado. Ó, aqui dizem que o astrônomo escocês Duncan Lunnan sugeriu que as crianças teriam vindo de outro planeta. Não se sabe ao certo da onde nem porquê, mas pode ser que elas sejam de outro planeta. Eu acho que não, gente. Ainda vou falar aqui qual que é a teoria Lorelai Fox, tá? Que pra mim se encaixa mais no mundo subterrâneo, gente. Vocês sabem que terra plana a gente não acredita porque não faz sentido nenhum, mas a terra
Terra Oca. Tem umas boas teorias da Terra Oca, não tem, gente? Dizem sim que as crianças poderiam ter vindo de uma terra subterrânea. Vocês lembram que ela falou que era num lugar que não tinha sol, que o sol não se punha, que era um mundo assim diferente, cortado por um rio não sei o que, não sei o que lá? Se fosse um mundo subterrâneo, eles jamais teriam visto a luz do sol. E passando por alguma caverna, pode ter sido que eles tenham encontrado uma saída para algum lugar com água, já que tinha um rio que cortava esse lugar que ela morava, né? Tem várias teorias da Terra Oca, gente. Tem algumas teorias que são muito doidas, tá bom? Se bem que todas as teorias aqui são doidas, não dá pra acreditar nisso, né, gente? Vamos aqui fazer esse parênteses, né? Tem a teoria mais absurda que diz que é como se dentro da Terra tivesse um sol, alguma coisa assim. Eu posso até fazer um vídeo sobre a Terra Oca, hein? Vamos chegar nesse limbo ainda. Mas diz que tem um sol lá dentro e tem todo um planeta assim ao contrário lá dentro, sabe? Tem outras teorias que pra mim fazem muito mais sentido, de que teriam civilizações que tivessem encontrado grandes cavernas, não tinha um sol lá dentro nem nada, mas pessoas, civilizações que vivem no subterrâneo mesmo. Isso é algo muito comum no passado, né? Já que a gente sabe que os povos originários muitas vezes se escondiam em cavernas, criavam civilizações lá e tal. Isso pode ser algo que exista até hoje, mas em locais muito mais profundos e ainda inexplorados, e talvez essas crianças tenham vindo de lá. Justamente por isso a terra deles não tinha sol e eles tenham escapado. Já ouviu falar da caverna do Platão? Pois é, querida, às vezes foi a caverna do Platão. E agora a gente já falou desse monte de teoria absurda, né, gente? Mas ó, mesmo tudo parecendo um grande folclore, a lenda das crianças de Woolpit foi registrada na época por dois historiadores, William of Nelburg e Ralph of Coggeshall. E o que esses historiadores fizeram foi registrar os relatos sobre essas histórias. Mas como eu falei, é algo tão antigo e tão misterioso e fora da realidade, principalmente a cor da pele das crianças, que se tivessem mesmo sido envenenadas, como elas teriam sobrevivido, né? Um veneno que muda até a cor da sua pele. Pesado, né? A investigação nunca vai acontecer, mas o mistério sobre as crianças de Woolpit continua. E qual a opinião de vocês sobre isso? O que você faria se você visse essas crianças por aí? Eu ia achar que elas são alienígenas, porque a criança verde ali reluzindo saindo do poço, tá bom? Eu ia ficar com medo igual ver o ET de Varginha. Que eu tenho medo até hoje de passar por um terreno vazio e ver lá um ET caído. Tem algum outro caso bizarro envolvendo aparições de pessoas que ninguém sabe de onde vieram? Gente, tem isso também em casos de sequestro de alienígena, hein? Vai que sequestraram essas crianças, fizeram experimento com elas e jogaram lá naquela terra que elas nem sabiam onde era. Pode ter sido isso e muito mais. Então não se esqueça, temos vídeos aqui no canal de terça, quinta e domingo. Quarta-feira nós temos live. Me siga também no meu Instagram, no meu Twitter. Vamos conversar por aí. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.